Bom dia a todos, né? É sempre um privilégio aqui estar trazendo a palavra, né? E todos nós sabemos que a gente faz isso com temor, né? Essa reverência que a gente tem ao Senhor. E o pastor falou sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, sobre esse ano que a igreja tem vários propósitos, tem se proposto fazer várias coisas. Só que já faz mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Começou certa moda, vamos falar assim, de as pessoas falar que a igreja é um. E é verdade, né? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Mas começou essa moda de as pessoas querer ficar em casa, simplesmente. E deixar de lado os templos, deixar de lado o lugar onde a igreja se reúne, né? E falando que não é necessário vir para a igreja, não é necessário se involucrar na obra. Como nós somos a igreja, eu posso fazer, né, ser usado por Deus na minha casa, no meu bairro, onde for, né? Mas não preciso vir aqui, né? Não preciso me involucrar, comprometer com a obra. Então, parece como que cada cristão quer viver seu próprio evangelho, né? O evangelho segundo São Victor, né? Ou São Eduardo, ou São Hideki, né? Tipo, cada cristão quer viver seu próprio evangelho. E parece que se esconde numa borbulha, sabe? E fica aí. Então, e isso aconteceu mais ou menos 2 anos atrás, que eu mais ou menos estou vendo. E hoje, né, já é praticamente um ministério aquilo aí, né? Tem várias gente que estão, né, fazendo isso. Inclusive, fazem cultos e são fechados, só eles em casa e pronto, né? Então, e também evangelizam assim, sabiam? Tiram as pessoas das igrejas para levar elas à solidão, né? Sem esse contato, sem essa comunhão com as pessoas. E tem se perdido o sentido da igreja, né? Do propósito da igreja. O pastor sempre fala que a igreja foi escolhida por Deus, né? Para um propósito aqui, para pregar o evangelho. Mas pensando bem nessa frase, a igreja não foi escolhida por Deus, a igreja foi criada por Deus. A igreja foi criada por Deus por um propósito, com um propósito, né? Manifestar o amor de Deus, manifestar o evangelho neste mundo. Então, não é que a igreja já existia e Deus foi lá e escolheu, não. Assim como Deus criou um povo, o povo de Israel, do mesmo jeito Jesus veio aqui, Deus veio aqui e criou a igreja. Então a igreja tem um propósito. Amém? E eu gostaria que você preste muita atenção àquilo que eu vou falar hoje. É uma coisa tão simples, que acho que todos nós conhecemos. Mas é o fundamento, sabe? Do propósito da igreja, o fundamento daquilo que a gente está fazendo aqui hoje. O porquê que a gente está aqui hoje. Então, vamos prestar muita atenção, sabe? Aquilo que vamos estar falando aqui. E vamos deixar que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Talvez as coisas que eu fale aqui são coisas que você já ouviu falar, já leu, já, né, várias vezes. Mas talvez muitos de nós não temos entendido ainda. Sabe? Não temos entendido ainda. Amém? Então, quantos aqui já ouviram falar de Sherlock Holmes? Já ouviram falar? Sim? Quantos gostam desses, né? Ele é um detetive, né? Aqueles bons, né? Aqueles que pensam. Tá? Então, obrigado, Pedro. Ele tem um amigo dele, o Dr. Watson lá, né? Então, ele sempre está descobrindo crimes, né? Casos difíceis, ele descobre, ele tira a luz, né?
Então hoje vamos nos convertir naqueles detetives, tá? E vamos descobrir, né, o responsável, o verdadeiro responsável que matou a Cristo. Amém? Teve um assassinato. Cristo foi morto. E qual que é o responsável? Você já se fez alguma vez essa pergunta? Quem matou a Cristo? Quem é o verdadeiro responsável? Qual que é o responsável remoto, final da morte de Cristo? Quando a gente faz essa pergunta, eu já ouvi falar, e eu pensava muitas vezes, que é os judeus, né? Os romanos, Judas, né? Que foi aquele que entregou, Pilatos, que era aquele que entregou também, o povo, né? Que gritou lá. E, inclusive eu pensava que era meu pecado. Mas quem que é o responsável? Né? Então vamos descobrir, tá bom? Então, vocês sabem que quando tem esses crimes assim, essas coisas que acontecem, a gente já assistiu muitos filmes assim, a gente sabe que tem um responsável intelectual, aquele que pensa o crime, não é verdade? Aquele que arma tudo. E tem um responsável material, aquele que faz, tá? Então vamos ver primeiro aquele que pensou o crime. Tá? E essa responsabilidade cai em cima dos líderes judeus. Lá em Mateus capítulo 26, versículo do 3 ao 5, em Mateus capítulo 26, do 3 ao 5, diz assim: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então vemos aqui que aqueles que pensaram, aqueles responsáveis intelectuais da morte de Cristo foram os judeus, né? Mas por que eles fizeram isso? Quem sabe responder? Por que eles planejaram isso? Por que eles não gostavam de Jesus? Já ouviram falar aquele versículo que não há nada novo embaixo do sol? Naquele tempo, hoje a gente vê, né, que tem muita, talvez, corrupção aqui, aqui não, né? Mas na igreja, vamos falar assim, né? Tem muitas denominações que se dizem chamar igreja, mas tem muita corrupção. Vende coisas no sentido de ganhança, no sentido de querer, sabe, se promover, de querer, sabe, como posso falar, ganhar em cima das pessoas, e enganam as pessoas. Naquele tempo era a mesma coisa. Os sacerdotes, os judeus naquele tempo, eles tinham virado todo aquele sistema religioso, e eles tinham feito um sistema corrupto. E Cristo chegou para acabar com aquilo. Lembram aquele episódio de Cristo entrando no templo, né? Virando as mesas e mandando todo mundo embora e falando que a casa do Pai é uma casa de oração, mas eles têm feito da casa uma, como fala, caverna, né? Uma caverna, uma cova de ladrões, né? E Jesus chegou para acabar com tudo isso. Ele chegava na frente dos fariseus e chamava eles de hipócritas. E a palavra hipócrita é a palavra mais forte que existe no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e foi Jesus o único que usou essa palavra. Chamava eles de hipócritas, geração de víboras, né? Como que fala? Sepulcros blanqueados, como que é? Calhados, né? Por quê? Porque por fora são bonitinhos, né? Tão lindos, né? Mas por dentro, né? Tá um morto aí fedendo. Então, Jesus chegou para acabar com aquilo. E por isso eles queriam matar a Jesus, né? Então vemos que eles planejam aquilo lá. Mas eles precisavam de alguém para entregar ele. E aí que vem o responsável material, que é Judas. Lá em Mateus, capítulo 26 mesmo, no versículo 14 até 16, diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês?
E eles lhe fixaram o preço 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então vemos que Judas foi aquele que entregou Jesus, foi aquele responsável material. Tá? Mas os judeus não somente queriam prender Jesus, sino também queriam matar Jesus. Tá? E eles estavam debaixo da autoridade romana. Então o que acontece? Que eles não podiam matar ninguém. Eles podiam prender as pessoas, castigar as pessoas, mas não podiam matar. Para matar, precisavam da autoridade romana. Aí que entra a responsabilidade material de Pôncio Pilatos. Em João capítulo 19, versículo 10, tá? Diz assim, Pilato falando, você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para liberá-lo e para crucificá-lo? Então vemos aqui que Pilato, ele é outro responsável material. Mas Pilatos, ele tinha medo. Lembram que a mulher teve um sonho, né? E falou, não mexe com esse homem, porque acabo de sonhar, eu fui perturbada no sonho por causa desse homem. Não mexe. E ele tinha medo. Então o que ele fez? Né? Ele quis soltar alguém aí, né? Quem que quis soltar? Olha para a pessoa do seu lado e fala, e aí Barrabás? Olha, tendo esse aí que estão barbudos, né? Então, aí que vem outro responsável material. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo de 17 a 21, diz, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles, a multidão, o povo, clamavam em contrário, dizendo, como que o povo diz? Então vamos fazer isso? Tipo, né? Imagina que a gente é o povo, aí Pilatos querendo soltar, e o povo diz? Tem uma música em espanhol, né, de Jesus Adriano Romero, que é muito linda. E ele fala, o título da música é Se Eu Hubiera Estado Allí. Se eu estivesse aí, né? E ele fala de nós, daqui, né, a gente julga, tal, o povo, tal, mas e se a gente estivesse aí nesse lugar, naquele dia? Aí ele fala, eu também ia cuspir na tua cara, Jesus. Eu também ia gritar para te crucificar, sabe? Eu também ia te negar, eu também ia te xingar, sabe? Eu também ia jogar pedras em você. Então, o povo, né, se compromete nesse momento e é um dos responsáveis da morte de Cristo. Mas, aí que está o negócio. São eles, todos esses elementos que a gente falou agora, são eles os verdadeiros responsáveis da morte de Cristo? O que vocês acham? A gente pode fechar aqui então o caso? Acabou? Se a gente tem lido os evangelhos, tem lido a Bíblia, a gente sabe que não é assim. Que Jesus não foi vítima dessas circunstâncias ou dessas pessoas. Né? No arresto lá, a gente vê em Mateus 26, 53, lembram lá, naquela a reunião mais importante da história, a reunião de oração mais importante da história, lá no Getsemani. Jesus está lá com os seus discípulos e pede para eles orarem e intercederem por ele. Né? Porque ele está angustiado, ele está triste. Né? E um deles, né, Pedro, gente, quem leva numa reunião de oração, quem que leva uma espada? Né? Imagina, Pedro lá levando uma espada numa reunião de oração. Né? E lá, estão lá, orando, tá? Jesus está pedindo para eles orarem por ele também, mas eles dormem e tal. E aí chegou Judas, e foi e entregou ele. Mas diz que ele chegou junto com uns soldados, uns quantos soldados, né? Eu fiquei pesquisando, mais ou menos, tem a palavra lá que fala, e essa palavra, tipo um grupo, né?
consta de mais ou menos entre 50 e 70 pessoas. Tá? O grupo que foi buscar Jesus. Mas os soldados dos fariseus e mais Judas. Então, mais ou menos, falam que, em total, para buscar Jesus, para prender Jesus, foi uma quantidade de mais ou menos umas 100 pessoas. Por um homem. Né? E é incrível porque, nessa parte, eu não sei se vocês já leram João, no capítulo 18, fala o resto de Jesus. E quando eles chegam e falam, chegam lá, imagina chegando esses 100 homens lá, e Jesus está lá orando, né? E fala que Jesus se levanta e vai até eles e pergunta: a quem buscais? Né? Já pensou? Vocês já viram Jesus dos filmes? Como que é Jesus dos filmes? Né? É aquele Jesus, sabe, que vai se... Aí quando vem o vento e bate no cabelo dele, sabe? Aí, aquele Jesus que sempre fala: amai-vos uns aos outros. Não gosto desse Jesus. Porque Jesus não era assim, sabe? Aí em João capítulo 18, vemos que, imagina, está chegando 100 homens, 100 soldados, com armas, com linternas, com fogo lá, né, para prender Jesus. E diz que Jesus foi até eles a encarar eles. Imagina. E chegou nele e falou: a quem buscais? E incrível, porque eles falam, sai um, né, que é o Malcolm, né, que é o nome daquele cara lá. Ele sai e fala: a Jesus Nazaré. A gente procura, está buscando Jesus Nazaré. Aí Jesus responde: eu sou. Né? E a Bíblia diz, vai lá se você quiser procurar em João capítulo 18, diz que na hora que Jesus falou, eu sou, né, diz que eles retrocederam e caíram. Imagina, 100 homens aí da frente de Jesus. A quem buscais? A Jesus Nazaré. Eu sou. Uf. Eu sou. É como se Jesus, sei lá, tivesse feito um Hadouken, né? Aquele negócio, não sei, né? Mas eu sou. E pô, cai todo mundo lá. Aí se levantam de novo. Aí Jesus pergunta: quem buscais? Aí o cara lá fala: então, a gente foi mandado aqui, né? Mandaram nós procurar Jesus Nazaré. Desculpa, né? Mas se ele não estiver também a gente vai embora, né? Não tem problema. Aí Jesus fala: eu já falei que eu sou. Esse é meu Jesus. Tá? E é incrível que pensar que a Deus Todo-Poderoso, a representação viva de Deus aqui nesse mundo, aquele Todo-Poderoso, é incrível saber que prenderam as mãos dele, sabe? Amarraram as mãos dele. Sabe o que significa isso, gente? E é aquelas palavras, né? Prendei-me a mim e só deixa livre eles. Sabe? Então, vemos que aí, Pedro, aquele que levou uma faca, não era uma espada, era uma faquinha, tá? Como vocês falam? Canivete, né? Sabe quem que já usou canivete aqui? Joel, né? Joel usa canivete assim, né? Então, Pedro se levanta com a canivete dele lá, né? E foi e cortou a orelha do cara lá. E Jesus, meu Deus, aí veio aí, mas ele fala aqui pro Pedro, né? Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Sabe? Então Cristo ele não foi uma vítima deles. Frente a Pilato, quando Pilato falou: você acha que você não sabe que eu tenho autoridade para te matar, para te soltar? Aí Jesus que respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se não esta não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, vemos que Cristo não foi vítima também de Pilatos, né? E de uma forma mais clara, Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele fala assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la, ninguém tira de mim, mas eu a dou.
por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Então vemos, né, pelas mesmas palavras de Jesus, que Jesus não foi uma vítima deles, ou dessas circunstâncias. Tá? Então podemos tirar. Nenhuma dessas coisas que a gente falou até agora são responsáveis finais da morte de Cristo. Mas vamos para outro responsável aqui, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Paulo falando: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quero te fazer uma pergunta. O nosso pecado, você crê, você acha que o nosso pecado matou a Cristo? Que o nosso pecado é responsável da morte de Cristo? Você acha isso? Até um tempo atrás eu achava isso. Mas os nossos pecados, gente, não são responsáveis da morte de Cristo. Se a gente falasse isso, admitisse isso, a gente estaria falando que uma mentira, ou a mentira do mundo inteiro, vamos falar assim, o pecado é tão poderoso que matou Jesus. Será que o pecado tem poder de matar a nosso Deus? O que vocês acham? Será que o pecado é tão poderoso assim? O pecado faz separação entre Deus e nós. Mas ele não tem esse poder para matar o nosso Deus. Se o pecado fosse responsável da morte de Cristo, quer dizer que o pecado é uma falha da criação. Mas o pecado não foi uma falha da criação. Porque longe de que o pecado, sim, é mau, nos separa de Deus, nos leva para o inferno, o pecado, tá? Vamos falar assim, é aquilo que testifica a perfeição que Deus nos criou. Por quê? Para que uma coisa seja pecado, eu que tenho que escolher fazer. É livre e espontânea uso de minha liberdade. Entende? Não podemos falar que eu pequei porque eu fui obrigado a pecar. Não existe isso daí. Tá? Não existe isso daí. Se nós pecamos, tá? É porque nós escolhemos o pecado. Então, isso demonstra que Deus nos criou livres. Deus nos fez livres. Já ouviram falar do livre arbítrio, né? E quando a gente pensa numa pessoa, num ser humano perfeito, pensa num ser humano livre. Estou lendo um livro lá sobre de Viktor Frankl, que se chama O Homem lá, e ele conta a história dele lá nos campos de concentração, no tempo do nazismo, né? O nazi de Hitler. Gente, é incrível como eles levam o ser humano a isso, sabe? Escravidão, os tempos de escravidão também, essas coisas, sabe? E é impossível você falar que uma pessoa é um ser humano e escravo. Porque a escravidão tira toda a imagem, sabe, de humano do homem. E quando Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou o homem livre. E o homem, usando sua liberdade, escolheu pecar. Então não pode ser, sabe, os nossos pecados quem mataram a Cristo. Cristo morreu, sim, para a remissão dos nossos pecados. Mas não foram nossos pecados que mataram Cristo. Existe um responsável mais profundo, final. Atos, capítulo 2, versículo do 22 ao 23. Tem como colocar aqui? Atos, capítulo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo bem sabeis,
a este que vos foi entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vos, o crucificasteis e matastes pelas mãos de injustos. Aqui intervém outro responsável, que é, né, a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, a providência divina. E o que é providência divina? O que é presciência de Deus? É entender que Deus sabe tudo. É entender que Deus tem preparado tudo. É que Deus tem feito um plano já. Isso que é a providência divina. Quando a gente entende, sabe, da providência divina e a gente se entrega nas mãos de Deus e entende o que é providência divina, a gente pode desfrutar de uma paz que não tem entendimento. Porque, dando um exemplo, se eu estou aqui e meu filho está brincando lá, e se ele cair lá e ele se machucar, ele dá um grito, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou correndo para pegar ele, né? Isso por quê? Porque eu estou aqui, eu não sabia que ele ia cair lá, né? E eu vou até lá, eu não sabia, então quando eu escuto o grito dele, eu vou até lá, procuro ele e ajudo ele. Mas com Deus não é assim. Quando um filho de Deus vai cair, né? Na hora que ele cai, Deus está naquele lugar. E um filho de Deus cai nos braços de Deus. Por quê? Porque Deus sabe aonde que ele vai cair. Então, antes dele cair, Deus já está aí, né, para receber ele nos braços dele. Isso que é providência divina. É antecipação divina. É saber, entender que Deus todo sabe. É aquele versículo que muitas vezes já falamos aqui. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, né? E quando a gente fala todas as coisas, é um absoluto, né? Se você sai daqui e riscaram o teu carro, você vai falar, glória a Deus, todas as coisas cooperam para bem, né? É bom que alguém riscou seu carro? Né? Se você vai viajar, né, porque talvez você vai fazer um negócio lá de $1 milhão, você precisa ir para vamos falar assim, para a Europa, para fechar um contrato lá, né? Vão te contratar, né? E você saindo daqui, o pneu do carro murcha, tem um acidente lá, você chega atrasado e o avião já foi embora. Aí você perde o avião, perde o contrato, perde $1 milhão. É bom isso daí? Lógico que não, né? Mas você chega em casa, liga a televisão e vê que o voo tal, número tal, o avião tal, que ia para a Europa, caiu no meio do oceano lá. Aí você fala, foi bom, né? Eu ter perdido, estou vivo. Então, isso que é providência divina. E quando a gente entende isso, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente sabe que Deus tem, sabe, a nossa vida programada. É aquilo que a gente fala que para um cristão não existe casualidades. Sabe? Ou esse déjà vu, né, que todo mundo fala aí, né? Que aconteceu uma coisa, déjà vu, que casualidade, né? Eu te encontrar aqui. Então, quando você encontrar com um irmão no mercado e você está sem dinheiro, né? E você encontra com alguém da igreja, olha que casualidade. Não, Deus colocou o irmão aí para te abençoar. Entende? Não, mas a providência divina, tá? É saber que Deus sabe tudo. É saber que Deus controlou. É que Deus fez isso acontecer. E que foi, sabe, o que levou a essa providência de Deus a fazer isso? O que leva a providência de Deus a organizar, sabe, aquela coisa trágica que aconteceu com Cristo, né? E é aí onde a gente vai encontrar o responsável final da morte de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Efésios capítulo 2, do 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. O responsável remoto final da morte de Cristo é o amor de Deus. É o amor de Deus. Cristo não foram as autoridades judeias, não foi Pilato, não foi Judas, não foi o nosso pecado. O que levou a Cristo naquela cruz, morrer naquela cruz, foi o amor que Ele tem por você e por mim. E muitas vezes a gente não entende muito esse versículo de João 3,16. Porque esse de tal maneira amou Deus ao mundo, esse tal, de tal maneira, é um superlativo, sabe? Uma coisa que magnitude, que grandeza, com que grandeza que Ele nos amou. O mesmo João, lá na frente, na primeira carta de João, ele fala que Deus é amor. Não é verdade? Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Mas lá na frente fala que Deus é amor. Como que a gente pode conectar esses versículos assim? É que lá em João 3,16 tem um sujeito, Deus, e tem uma ação, né? Amar. Deus amou. Mas lá na frente, João fala que Ele é amor. Quer dizer que a paixão que Ele tem de amar consome o sujeito. E o sujeito some. E só fica, sabe, a paixão de amar. Sabe, ama de tal maneira que o consumiu e ele sumiu. E só ficou, sabe, o amor. Só ficou esse verbo. Tá? E quando a gente fala, sabe, entende isso, não tem como você fazer alguma coisa para ele. Para entender um pouco mais sobre o amor, lá, vamos voltar para o Getsemani, tá? Naquele lugar que Jesus está daquele jeito. Né? E vocês sabiam que Jesus aí, ele está numa angústia profunda, né? Está numa angústia tão profunda que levou ele para uma depressão. Levou a ele a se deprimir. Por quê? Porque Ele te amou. Tá? Pense isso, Ele te amou. Ele nos amou. Tá? Ele diz aí, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Como que a gente sabe que Cristo está deprimido aí? Dos sintomas de uma depressão clínica, né, é a perda, você perde a identidade. Né? E logo que desse versículo que ele fala que minha alma está cheia de tristeza, o que ele fala? No versículo seguinte, ele fala, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vontades existem aí? Quantas vontades tem aí? Quantas? Não se faça como eu quero, senão como tu queres. Quantas vontades tem aí? Quantas? 2. Não é acaso o nosso Deus um? Escuta, ó Israel, o teu Deus um é. Nesse momento, irmãos, está acontecendo a primeira vez na história, sabe, um acontecimento que talvez poderia até acabar o mundo. É que Deus, sabe, estava acontecendo em Deus uma separação, sabe. Nessa perfeita trindade, nessa perfeita união, estava acontecendo uma separação. Não se faça a minha vontade, senão a tua. 2 vontades aí. Mas glória a Deus que não aconteceu, porque Ele falou, não se faça a minha, senão faça a tua vontade. Então eu posso falar, posso ver que Jesus chegou, sabe, a essa depressão, sabe. Mas sabemos que a depressão, não vou entrar em detalhes sobre, sabe, depressão exógena ou endógena, essas coisas, porque, sabe, mas tem uma depressão aí, que é o jeito que você vê a sua circunstância, sabe. Tem uma depressão que é por causa que acontece uma coisa no cérebro, sim, aí você precisa de medicamentos, essa coisa, mas tem uma depressão endógena, é aquela que você, como você reage, sabe, às circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. E aqui eu vejo que é endógena,
a depressão de Jesus. Por quê? Porque essa frase, a copa de Deus, o cálice de Deus, o que significa? É que Jesus não morreu naquela cruz como um santo filho de Deus, sabe? Jesus carregou, sabe? Caiu sobre ele. A copa de Deus significa uma figura retórica da ira de Deus. A ira da justiça, sabe, de Deus. Não de uma pessoa, não de teu pecado só, não do meu pecado, sino do mundo inteiro, estava caindo no corpo de Cristo. Ele carregou as nossas falhas, os nossos pecados, sabe? Ele carregou todo e o corpo dele se fez uma ferida. Você se imagina que podridão é essa? Que teus pecados, os meus pecados, o pecado da humanidade foi a Jesus. E foi isso, sabe? Que peso, que peso. E ele não abriu a boca, como fala lá em Isaías 53. Senão que ele carregou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, a nossa maldição foi sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Toda aquela coisa foi em cima de Jesus. E foi isso que levou ele naquela depressão. Mas ele morreu aí, naquela cruz. Mas ele não fez, sabe, aquela coisa tão assim, no sentido de que para se amostrar. Não. O que levou ele, sabe? Sabe, já pensou Deus se arriscar ao ponto, sabe, de até perder, sabe, sua divindade? Porque ele se arriscou isso, sabe, quando ele veio aqui. Lá no Getsemani, sabe, perdendo, sabe, personalidade. Tendo duas vontades nele. Ele se arriscou, sabe, por mim, por você. Para nos salvar naquela cruz. E tudo isso foi por causa que ele nos amou e nos ama. Agora, o que acontece? Por que a falta de compreensão disso daqui leva a igreja àquela pobreza, sabe? Leva as pessoas, os cristãos, a não querer nenhum compromisso. Quando um não entende o amor de Cristo. Quando um não entende o amor de Deus. Por quê? Porque até a evangelização muda quando a gente não entende isso. Porque para evangelizar, o que a gente prefere é colocar medo nas pessoas, né? Você vai para o inferno, se entrega a Deus. Você, já vem o fim, se entrega a Deus. Então leva, sabe, as pessoas a evangelizar desse jeito, colocar medo. Nós pais, sabe, a criação dos nossos filhos. Sabe que os pais são os primeiros produtores de ateus, sabe? Os pais cristãos. Por quê? Eu me vi fazendo muito disso, sabe? Muitas coisas, muitas vezes. Falando para o meu filho, não faz isso porque Deus vai te castigar. Não faz isso porque Deus fica bravo. Deus não gosta disso daí. Você sabe o que está fazendo com seu filho? Por que a gente sempre tem que falar para os nossos filhos, não faz isso porque, Deus, né? É porque a gente não tem entendido ainda esse amor de Deus. Porque se a gente entende esse amor de Deus, o porquê que Cristo morreu naquela cruz, a gente falaria, filho, filha, não importa o que você faz, não importa se você cair e errar, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus vai atrás de ti. Sabe, até isso muda. Até isso muda com a criação dos nossos filhos. Deus perdoa. Deus morreu naquela cruz porque nos amou. Quando uma pessoa entende, a principal razão, sabe, o principal motivo da morte de Cristo naquela cruz, é a força para o serviço a Deus. É a motivação principal do serviço a Deus. Não é porque eu toco, não é porque eu tenho um dom, não é porque eu canto bem, não é porque eu conheço a Bíblia, não é porque eu sei orar, não. Essa não é motivação para servir a Deus. Se você serve a Deus por causa disso daí, você vai sair um dia. Qualquer coisa que acontecer, você vai querer sair.
não depende das nossas coisas, sabe? Depende do amor dele. Depende do que a gente tem entendido do amor dele. Por isso que dá muitas brigas na igreja. Por isso que muitas vezes dá essas confusões. E a primeira coisa que acontece na igreja, sabe, a primeira briga, discussão na igreja que acontece, qual que é a primeira a opção que a gente tem? Não vou mais para a igreja. Largou tudo, né? Porque eu não gostei do jeito do meu irmão lá. Qual que é a sua motivação? O que te leva a vir para a igreja? O que fez você cristão? Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo falando aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, né? Essa pela significa através. Tipo, é como se Paulo falasse para você, gente, olha, vai através, sabe, dessa compaixão de Deus que te traduz pelo via crucis, sabe? Pela morte de Cristo, tudo que Cristo passou, vai através daquilo aí, né? Começa, faz uma travessia através da compaixão de Deus que teve por você. E no final, Paulo está te esperando lá, no final desse percurso, e te pergunta, e aí, o que você achou? Aí ele responde aqui, sabe? Uma pessoa que pensa que é um culto racional, sabe? Uma pessoa que pensa, fala, depois de ter visto o sacrifício de Jesus, depois de ter visto a morte dele, a motivação, por que ele morreu aqui, porque ele me amou, não tem outra resposta, a não ser apresentar o nosso corpo vivo, entregar ele, sabe, em santo sacrifício vivo, agradável a Deus. Não tem outra resposta, sabe? Lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, ele fala que porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor dele que nos constrange. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que te leva ao arrependimento? Medo ao inferno? Medo que você vai para o inferno, é isso que te leva ao arrependimento? Você pecou e você fala, as consequências do pecado, não, eu vou me arrepender. Isso que nos leva, sabe, ao arrependimento? O que nos leva ao arrependimento não tem que ser, eu feri o coração de Deus, eu magoei Deus, aquele que me amou, aquele que morreu por mim, sabe, como que eu tenho cara de fazer isso? Eu troquei a presença dele, troquei o amor dele por causa de um pecado. O que nos leva ao arrependimento? É o medo ou é o amor de Deus? Diante do amor de Deus, diante dessa cruz, qual que é a sua resposta? Como você se posiciona? Lá em João capítulo 4, versículo 20, e aí que vem a resposta da igreja. João fala que se eu falo que eu amo a Deus e eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Porque como que eu posso amar alguém que eu não vi, sabe? E odiar aquele que eu vejo? Como que eu posso amar a Deus? Como que eu posso amar a Deus? Teve um discípulo, que falou, Jesus, eu vou te seguir, sabe, aonde você for eu vou atrás de você, sabe, eu posso até morrer por você. Muitas vezes a gente faz isso. Eu morro por você, Jesus, eu faço isso. Mas Jesus falou para ele, o galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu isso, negou 3 vezes. E ele falava que amava ele, e que ia seguir ele até a morte. Mas lá na frente, quando Jesus ressuscita, se encontra de novo com ele. E ele faz 3 perguntas, que vai relacionado, sabe, a entender o amor de Cristo. E ele pergunta, ei, você me ama? Sabe que pergunta vai se levantar, sabe, quando a gente chegar nos céus? Você me ama?
Não é, sabe, o que você fez com os talentos. Não é o que você fez com aquilo que eu te dei, sabe? Você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, é? Qual foi a resposta de Jesus? Olha na sua volta. Apacenta minhas ovelhas. Igreja. Igreja. Você me ama. Segunda vez. Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuida meus cordeiros. Olha lá fora. Igreja. Terceira vez, você me ama. Senhor, o Senhor sabe todas essas coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez, apacenta minhas ovelhas. Uma pessoa que entende o amor de Deus, uma pessoa que se entrega, sabe, ao propósito da igreja. Aquele que se compromete com aquela instituição que Deus criou neste mundo, que é a igreja. Qual que vai ser sua resposta diante disso? Peço, vamos inclinar nossas cabeças, pede para o grupo de louvor vir aqui. Quem ama Deus, gente, ama a igreja. Quem entendeu o amor de Deus, não tem outra resposta diante desse amor. Sabe, não tem outra resposta que, Senhor, eu entrego minha vida em sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, Senhor. Que esse é meu culto racional. Quem entendeu, sabe, o amor de Deus? Por que Cristo morreu naquela cruz? Porque nos amou. E quem é grato, sabe, quer retribuir esse amor. E para fazer isso, Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta meus cordeiros. Deus não escolheu a igreja, sabe, para esse propósito. Deus criou a igreja. Deus fez a igreja. E colocou nesse mundo com esse propósito. Então a igreja, sim, somos nós, é verdade, somos nós. Mas também é esse grupo, sabe? Também essa congregação que se congrega para amar, para manifestar a grandeza do nosso Deus. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Graças a Deus que Ele deixou registrado muitas coisas na palavra. E Ele fala a respeito do amor, que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com liviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Todo sofre, todo crê, todo espera, todo suporta. O amor nunca falha. Mas sabendo profecias serão aniquiladas, sabendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. É o amor. A Bíblia diz que a gente precisa, sabe, não só mostrar com o nosso coração, né, com o nosso pensamento, sino com as nossas atitudes. Qual que vai ser essa atitude diante do amor de Deus?
Qual que vai ser sua atitude diante do amor de Deus? Você quer fazer alguma coisa? Se quer fazer alguma coisa, sabe? Algo que manifeste sua atitude, ou sua entrega, ou seu entendimento, ou sua gratidão. Faça alguma coisa. Quer vir na frente? Quer se ajoelhar? Mas chega de ficar, sabe, sentado, só esperando alguma coisa, alguém direcionando. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Qual que é a sua resposta diante disso? Qual que é a sua resposta diante disso? Vamos estar louvando a Deus. O altar está aberto para você aqui nesse lugar. O altar está aberto aqui nesse lugar para você. Mas o sacrifício de Cristo demanda de nós uma resposta. Qual foi o principal motivo da morte de Cristo? Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus. O altar está aberto. Se você quer fazer uma coisa, não é para homens, esquece. Não é para homens, não é para as pessoas verem. É a resposta que vai sair natural de ti, do entendimento do amor de Deus.